Estamos aqui mais uma vez, essa semana inteira, todos os dias, né? Uma semana que a gente vai dar uma puxada mais forte aí na devocional, no estudo bíblico, né? E pensando aí, estamos numa Semana Santa, pensando que a gente está indo numa pegada de pré-Páscoa, né? Aliás, nós já estamos na Páscoa, na verdade, essa aqui já é a Semana Santa, né? Então a gente está estudando as 7 últimas frases de Jesus na cruz, as 7 frases de Jesus na cruz, né? Jesus lá na cruz ele pronunciou 7 frases e dentro dessas 7 frases a gente está fazendo um estudo do que essas frases significam e é um negócio fantástico, né? Eu acho que assim, quem nunca estudou as 7 frases deve estar pensando assim, da onde que esse pastor tira tanta coisa de dentro de uma frasezinha tão pequena, né? Mas não sou eu, tá, pessoal? Não é o pastor Joel que inventou, eu não inventei nada, isso é teologia, isso é estudo da palavra. Se você aprofundar na palavra de Deus, você vai ver que tem isso, né? E é uma alegria muito grande a gente poder compartilhar aquilo que Deus tem falado com a gente, né? Estou vendo que o nosso irmão Taquiak está aqui, querido irmão, precioso, que bom estar aqui, né? Então vamos lá, pessoal. Então, as 3 primeiras frases. Hoje nós estamos na 3ª frase e a gente vai caminhando aí todos os dias nas frases e Deus vai se você deixar o seu coração aberto, né? Deus vai falar com você, né? Então, que você possa deixar o seu coração bem atento e aberto para Deus falar com você. As 3 primeiras frases, né, que a gente vai estar estudando, as 7 frases de Jesus, as 3 primeiras frases é uma coisa interessante, né? Elas aconteceram em um momento da crucificação. Depois desse momento, o tempo escureceu e virou escuridão naquele momento da cruz. Aí as outras 4 frases, elas são declaradas e pronunciadas nesse período de escuridão. Então, até onde está claro, até essa 3ª frase de hoje. A partir da frase de amanhã, a gente vai ver todas as frases onde o sol deixou de brilhar, não sei se veio uma nuvem, eu sei que ficou escuro lá na crucificação ficou escuro, e aí as outras 4 frases que a gente vai estudar, elas estão debaixo dessa escuridão, dessa escuridão tenebrosa, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, e a gente vai estar lendo a partir do versículo 25. A nossa frase, são 2 frases hoje, né? Que está no versículo 26 e 27. Mas vamos ler a partir do versículo 25, né? Lembrando que Jesus está pendurado na cruz, que Jesus está na cruz e ele vai estar falando, pronunciando isso, né? Versículo 25. Perto da cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã dela Maria, a mulher de Clopas, Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e ali perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao seu discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Esse texto é pequenininho, mas e talvez a gente nunca parou para refletir muito nessa questão desse texto, vamos dizer, do cenário que se forma aqui nesse texto, né? Então eu queria que você tentasse entender o cenário. Primeiro, o texto diz assim, perto da cruz, ou seja, essas pessoas, elas estavam bem perto de onde Jesus estava sendo crucificado. Perto da cruz existiam pessoas, né? E quem eram essas pessoas? Claro que tinha pessoas curiosas, tinha pessoas que estavam com raiva de Jesus e que queriam realmente matar Jesus porque ele não é filho de Deus. Tinham soldados, né, com arrogância, punindo o erro da pessoa. Tinha várias pessoas e perto da cruz tinha várias pessoas. Jesus, no meio de todas essas pessoas, ele enxergou a sua mãe e ele enxergou o discípulo amado, né? E aqui essa na verdade é a frase de hoje, né? Aí está o seu filho, aí está
a sua mãe. Essa é a frase de hoje. E sobre essa frase, né, esse contexto de aí está o seu filho, aí está a sua mãe, nós vamos trabalhar o tema de hoje. O tema de hoje, como eu falei para vocês, semana passada. A primeira fala de Jesus fala sobre perdão e graça. A segunda fala de Jesus fala sobre certeza e convicção. A terceira fala de hoje, ela vai falar sobre adoção e redenção. Né? Se você estiver anotando aí, isso é muito importante. Mas também eu vou mandar o PDF para vocês, então não fiquem super preocupados se você perdeu alguma coisa. Está gravado, depois você pode ouvir de novo. Então, assim, o tema de hoje é adoção e redenção. Né? Então, Jesus disse à sua mãe, filho, aí está o seu filho, e para o discípulo ele disse, aí está a sua mãe. Essa é a terceira frase de Jesus na cruz. As três, então como eu falei, essas três frases estão relacionadas, elas estão no período, vamos separar o período da crucificação em período claro e período escuro, tá? Por enquanto ainda tem luz, aí depois disso parece que o tempo fecha, fica tudo escuro, às 3 horas, parece que é noite, né? E aí vem as outras 4 frases. Durante esse período, essas 3 frases, elas estão relacionadas com a humanidade. Essas 3 frases, Jesus está direcionando para a humanidade, para nós. E ainda, a escuridão ainda não tinha tomado esse dia. E essa última frase das 3, ela remete diretamente para a relação de Deus com a humanidade, né? A relação de Deus com a humanidade. Essa terceira frase de Jesus, ela traz para nós um aspecto de despedida, né? E se você for pensar, né, que Jesus está falecendo, está morrendo, né? Então essa fala, ela tem um ar de despedida, né? E Jesus sabia que ele estava cumprindo com a sua missão e que ele ia morrer naquele momento. Então essa frase, ela tem um teor de despedida, né? E pensando assim na mãe, né, de Jesus, de uma certa maneira, eu acredito que nenhuma mãe deveria enterrar o seu filho, né? E nem ver a morte dele. E eu penso que esse momento para Maria deve ter sido, com certeza, foi um período extremamente difícil, né? Para qualquer mãe que passa por uma situação dessa, né? E Jesus aqui entende essa situação, essa dor que a Maria está passando, né? E aqui, então, existe um ar de despedida. Quais são os objetivos dessa frase de Jesus? Aí está o seu filho, aí está a sua mãe, né? Qual é o objetivo da frase? Primeiro, um dos objetivos da frase é a determinação ou a orientação do próprio Deus para a humanidade. Deus quer trazer uma determinação. Deus quer trazer uma orientação para essa humanidade. E também o outro objetivo é a importância da gente entender a questão da adoção. A Bíblia fala muito sobre adoção, né? Que nós somos adotados por Deus. Mas fala assim, como assim eu sou adotado? Eu tenho mãe, eu tenho pai. Não tem nada a ver eu ser adotado. Então, a gente está falando de uma adoção espiritual, né? Espiritual. Por quê? De uma certa maneira, quando Deus criou a humanidade, Deus criou a humanidade para relacionar-se como filho, né? Deus realmente chamou a humanidade para um relacionamento tão profundo, tão verdadeiro, que ia ser um relacionamento tão familiar, um concílio tão bonito, que ia ser um relacionamento de pai para filho. Mas, com a entrada do pecado, todos nós como humanos, toda a humanidade foi desvinculada dessa paternidade de Deus. Então a gente passou um período muito grande sem esse vínculo, né, de paternidade com Deus. E agora, Jesus Cristo, cumprindo com a sua missão ali na cruz, ele está dando para nós, mais uma vez, a oportunidade de nos filiarmos, nos integrarmos legalmente, tudo isso de uma forma espiritual, né? Legalmente na paternidade de Deus e reconectar a nossa vida com Deus, né? Então Jesus, ele traz na cruz, ele revela na cruz e ele mostra na cruz
a questão da adoção e da redenção que a gente vai falar bastante hoje, né? Então Jesus, ele estabelece essa frase com um sentido espiritual de família, né? Ou seja, quando fala em reino de Deus, quando a gente fala de conversão, na verdade, você está ganhando uma família, né? Eu lembro que quando eu fui para o Amazonas, eu pensei assim, é, é, eu não sentia falta de shopping center, eu não sentia falta de eletricidade, eu não sentia falta de banheiro, eu não sentia falta de muita coisa, mas eu sentia falta das pessoas, né? Lá no Amazonas eu senti muita falta das pessoas. Quando eu viajava de barco, né? Então eu ficava 10 dias no barco, voltava, entrava no barco, ficava mais 10 dias atendendo aos ribeirinhos e voltava. E toda vez que a gente estava chegando em Manaus, a maioria da equipe que a equipe médica que trabalha lá em Manaus, a maioria da equipe médica era de Manaus, né? Então, quando começava a chegar perto da cidade, eles pegavam o celular e começavam a ligar para a mãe, para o irmão, falando, olha, eu tô chegando, tipo, prepara uma comida boa pra mim aí e tal, daqui a pouco eu tô em casa, não sei o que, né? E eu subia nessa hora, eu subia lá no topo do barco e eu ficava sentado lá em cima, assim. E algumas vezes até chorando, né, de tristeza, de saudade da família, dos amigos, porque eu ia ligar pra quem? Pro meu cachorro? Meu cachorro nem atende telefone. Né? E aí eu ficava assim, né? Eu lembro que um dia, assim, nessa tristeza, assim, nessa angústia, né, de não ter ninguém, assim, eu lembro que eu liguei para um amigo meu, pastor coreano, né, o Daniel Yang, e eu liguei para ele e falei, e aí Daniel, tudo bem e tal? E ele falou, legal, que bom que você ligou. Eu só queria conversar, ouvir uma voz amiga. Eu não ligava muito para minha mãe nessa hora, porque se eu chorasse, minha mãe ia ficar desesperada, né? E ela ia mandar eu voltar. Então eu não ligava para minha mãe, senão ela ia mandar eu voltar para casa. Então eu não ligava para ela, não. Mas eu senti essa falta. Mas depois, de um tempo no Amazonas, eu senti que todas aquelas pessoas que estavam lá, elas estavam se tornando a minha família, né? E eu lembro que, como eu morava sozinho, tinha uma família que me adotou lá, né? E a família Fernandes. Tipo, era tão legal, porque no Dia das Mães, eles me ligavam todos os dias e falavam, ó, você vai almoçar em casa, né? Você vai almoçar em casa, né? Eu falei, nossa, não sei, né? Mas tá bom, né? Eu você vai almoçar em casa. E todos os dias das mães eu ia lá almoçar nessa família, né? E eu levava até presente para a senhora lá para agradecer o Dia das Mães, né? Mas assim, o que acontece, né? Talvez é isso que Jesus quer trazer para nós. Quando você vai para a igreja, quando você entrega a sua vida para Jesus, você ganha uma nova família, né? Então, assim, nós estamos falando aqui que quando Jesus ele traz essa frase, ele traz uma frase com um teor sócio-espiritual. A essência dessa frase é sócio-espiritual, porque ele está falando para Maria, adota João como teu filho. E ele está falando para o João, João, adota Maria como a sua mãe, né? Ou seja, quando a gente é gostoso na igreja, assim, né? E é engraçado, né? Não sei se é estranho, mas assim, para muitos de vocês, eu não sei o que é ter um pastor mais novo que vocês, né? Poxa, o pastor parece meu filho. Eu conheço, quando eu entro na Inc das clássicas, né? É muito legal, assim. Elas, quando eu cheguei na igreja, elas falaram assim, nossa, você parece meu filho, quero cuidar de você que nem que fosse meu filho, né? E eu sou mais novo, né, que todo mundo, assim, né? E aí é esquisito, mas ele é o pastor da igreja, mas assim, ele é mais novo, então... E eu penso, sabe, eu olho para as clássicas da igreja, e eu penso, eu olho elas como mães, né? Eu só não chamo elas de mãe, porque senão a minha mãe que está aqui me ouvindo, ela vai ficar muito brava, né? Ela vai ficar muito brava. Você nasceu de mim, mano. Para com isso. Mas eu tenho tias aqui que são como mães para mim, me conhecem desde que eu era criança, né? E eu penso que na nossa vida, se você realmente entender o conceito de família que o cristianismo traz, é interessante porque aquele convívio da igreja
traz para você uma ideia de adoção horizontal. A adoção horizontal seria nesse sentido, né? É eu olhar para uma criança e adotar ela como meu filho. Eu trato ela como meu filho. Minha filha é a Yuyu e a Teté, mas quando eu estou na igreja e eu olho aquelas crianças, para mim eles são meus filhos. Sabe? Eu lembro que quando no começo da Igreja da Vila, quando eu cheguei, a gente tinha um evento chamado Kids Night. E o Kids Night, todas as crianças iam para lá e dormiam na igreja. E eu fazia questão de ficar lá, né? Alguma pessoa falou assim, não, pastor, você é o pastor da igreja. Amanhã você vai acordar cansado, né? E vai para casa, deixa que os jovens cuidem. Eu falei, não, de jeito nenhum, eu vou cuidar das crianças, porque elas são... Eu tinha esse sentimento de elas são meus filhos, né? E aí eu falava, as crianças, senta aqui, vamos contar piada. Vinha todo mundo e a gente ficava dando risada, né? Que nem eu faço com as minhas filhas, né? Então, assim, uma coisa que Jesus está falando hoje nessa frase, é que eu quero que vocês gravem, é a adoção horizontal. O que é adoção horizontal? Os mais velhos vão adotar os mais novos como filhos. Os jovens mais velhos vão adotar os jovens mais novos como irmãos mais novos. Os irmãos mais novos vão adotar os irmãos mais velhos, os irmãos mais velhos como irmãos mais velhos. Os mais novos vão adotar as pessoas mais clássicas como mães e pais. E os pais vão olhar para os jovens casais, e vão considerar e olhar para eles como adotar eles como filhos. Você entende, pessoal? A beleza do conceito de família dentro do reino de Deus? Tem gente que nunca pôde ter um filho, pessoal. Tem gente que teve um filho que, assim, eu sempre quis ter um filho, mas não pude. Não tem problema, a hora que você entra no reino de Deus, a hora que você entrega a sua vida para Jesus, você pode adotar eles como seus filhos. Você entende, pessoal? É esse conceito que Deus quer trazer, que Jesus quer trazer nessa frase. Maria, aí está o seu filho. João, aí está a sua mãe. Jesus está trazendo para nós, de uma forma, ao mesmo tempo que é uma frase imperativa, é uma frase amorosa. É uma frase que direciona as pessoas direcionada para as pessoas que realmente amam a Jesus. Eu queria fazer uma pergunta, uma reflexão para vocês hoje, né? Será que Jesus tinha preferidos? Né? Será que Jesus tinha uns que ele gostava mais do que eles gostavam menos? Será que tinha? Né? Vou até dizer para vocês, né? Será que na igreja Jesus tem alguns que ele ama mais, tem uns que ele ama menos? Essa pergunta é capciosa, né? E eu vou dizer para vocês, né? Se você olha para a Bíblia, você percebe assim, por exemplo, a gente que estudou o livro de João na Quaresma, né? Você estudou o livro de João, a gente está lendo um pedaço de João hoje. E diz assim, sempre falando o discípulo amado. Não é engraçado isso? Se você fala assim, Jesus andava com 120 pessoas, 72 eram discípulos, 12 eram os discípulos escolhidos. Dentro dos 12 tinha 3 que ele andava mais, Pedro, Tiago e João. Dentro dos 3 tinha um que ele chamava de o discípulo amado. Mas agora eu vou perguntar uma coisa para você. Você já viu alguma vez Jesus chamar João de discípulo amado? Não. É o discípulo amado que fala dele mesmo, porque quem está escrevendo o Evangelho de João é o João, o discípulo amado. Então toda vez que ele se refere a ele mesmo, ele se chama de o discípulo amado. É interessante a gente perceber, as pessoas ao redor olhavam para o João e conseguiam detectar que ele era o discípulo amado, mas Jesus nunca falou assim, João, meu discípulo amado, quem eu gosto mais, vem aqui, senta comigo à minha direita. Jesus não falou isso. Por quê? Eu penso o seguinte, pessoal, isso aqui é um pensamento do pastor Joel, tá? Isso aqui eu que interpreto na Bíblia. Para mim, Jesus não tinha preferidos. Só que o que acontece entre as pessoas,
existem pessoas que amam mais a Jesus do que as outras. Você entende, pessoal? É isso que eu estou querendo trazer. Não é que Jesus tinha preferidos, mas existem pessoas que amam tanto a Jesus, que dariam a vida dela por ele. O exemplo, a sua mãe, né? Então, assim, a gente está falando aqui de duas pessoas, a Maria, mãe de Jesus, e o João, o discípulo amado. Eu pergunto para você, se o soldado romano falasse para Maria, a mãe de Jesus, assim: Ô Maria, você quer trocar de lugar com o teu filho? A gente vai te crucificar e vai deixar o seu filho vivo. Você topa? Eu pergunto para você, você acha que a mãe de Jesus não ia dar a vida dela pelo filho? É claro que ia. É claro que ia. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, pessoal? Na verdade, não é que Jesus tem preferidos. Jesus tem umas pessoas que ele ama mais, umas pessoas que ele ama menos. Não, Jesus ama a todos de igual forma. E não tem nada nesse mundo que você faça para ele te amar mais do que ele ama o seu irmão da igreja. Ele ama a gente de uma forma igual. Ele ama a gente com todas as suas forças. Ele deu o próprio filho para morrer numa cruz por nós. Ele enfrentou a cruz, a morte mais dolorosa e mais terrível do planeta Terra por causa de você e por causa de mim. Ele não tem preferidos, mas entre nós, eu estou falando entre nós, tem alguns que amam mais a Jesus do que outros. Entre nós, tem gente que leva Jesus a sério mais do que os outros. Entre nós, tem gente que dá a sua vida por Jesus e tem gente que não dá. Entre nós, tem gente que tem um compromisso com Jesus e tem gente que tem um compromisso menor. Você entende o que eu estou falando, pessoal? Não é que Jesus tinha os preferidos, mas eu acho que Jesus conseguia enxergar aqueles que realmente amam a Jesus. E eu acho que essa é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Essa é uma pergunta que você precisa fazer mesmo, para você mesmo. Ah, não, o Deus gosta mais do pastor Joel, porque o pastor Joel dá devocional todo dia, porque ele prega na igreja. Ah, Deus... Negativo. Negativo. Não é ele que me ama mais. Sou eu que amo mais do que outras pessoas. Então eu queria... a gente faz essa reversão de direção nesse pensamento para que a gente possa entender por que Jesus falou essa frase para duas pessoas. Porque ele sabia que essas duas pessoas eram as pessoas que mais amavam ele. João e a mãe, Maria. Né? Então, eu acredito que Deus não tem esses preferidos, mas ele enxerga aqueles que mais amam a Jesus. Né? Então, não era que Jesus era mais amado, mas que João foi aquele que mais amou. Não é que Maria fosse mais amada, mas que Maria foi a que mais amou. Eu queria que você refletisse nisso, que você pensasse nisso. Deixa eu trazer uma problemática dentro dessa frase. Aí está a sua mãe, aí está o seu filho. Deixa eu trazer uma problemática. Você sabe o que significa para uma mulher estar sozinha, no sentido de perder o marido, perder os filhos? Você sabe o que significa isso nos tempos de Jesus? Hoje não é tão difícil, né? Eu sei que é difícil, né? Nós temos algumas viúvas na nossa igreja e, de uma certa maneira, eu entendo que a Bíblia fala para a gente cuidar direito dessas viúvas e dos órfãos, né? A Bíblia sempre fala, né? Os órfãos e as viúvas, os órfãos e as viúvas. A gente tem que ter um cuidado especial com eles, com certeza. Mas eu queria dizer para vocês, eu queria trazer essa problemática, o que significa ser um órfão no tempo de Jesus, o que significa ser uma viúva no tempo de Jesus. E essa ideia a gente traz fazendo uma reflexão em qual livro da Bíblia? No livro de Ruth. Quando você estuda o livro de Ruth, você entende o seguinte: tinha a sogra de Ruth, que é a Noemi. A história começa com a Noemi, né? A Noemi tinha um marido e a Noemi tinha 2 filhos. Eles saíram da terra de Israel e foram para a terra de Moabe, porque Israel estava passando por um tempo de crise, seca, sem comida, e eles foram tentar a vida lá em Moabe. Chegando em Moabe, os 2 filhos da Noemi casaram, né?
Então estava tudo casado. Eu acho que era uma família bem tranquila, né? Então os pais estavam casados, os filhos estavam casados, estava todo mundo casado. E aí o que acontece? A Noemi perde o seu marido. Mas tudo bem, eu ainda tenho meus filhos. Aí o que acontece? Os dois filhos morrem. Só ficam as mulheres. A Noemi fica com as duas noras. E eu quero dizer para vocês que no tempo de Israel, existia a sociedade, ela era formada, era baseada no paternalismo, ou seja, o homem é que determinava a posição social das pessoas. Por isso que, de uma certa maneira, as mulheres precisavam casar para elas poderem ter uma posição social. Se elas perdessem o marido, elas perdiam o sustento, elas perdiam a posição social e elas eram vistas como sofrendo maldição. Então a Noemi, de uma certa maneira, ela estava sentindo que ela estava sendo, estava com uma maldição em cima dela. E a Ruth, então quando ela vê nessa situação, a Noemi chega para Ruth e para Orfa, né, e fala assim, olha, meninas, aqui é a sua terra, vai embora para tua casa, procura uma pessoa para casar, né? Eu não vou ter filho para você casar com os meus filhos, né? Porque na cultura judaica tinha um pouco disso, né? Quando um cara morre, a mulher casa com o irmão mais novo que ainda não casou, aí começa a fazer para manter a família. Mas não tenho, eu não vou ter mais filho, então assim, vai embora. A Orfa foi embora. Mas a Ruth, ela olha para Noemi e ela fala o quê? Não, eu não vou sair de perto de você. E ela faz uma declaração de conversão. Ela fala assim: por onde quer que tu fores, eu irei. Aonde você dormir, eu dormirei. E aonde você morrer, eu morrerei. E o seu Deus será o meu Deus. Essa mulher, essa Ruth, ela era moabita, ela não era do povo de Israel. Mas ela entregou a vida dela para Deus. Porque ela não queria deixar a Noemi sofrer todas essas consequências de abandono sozinhas. E aí elas voltam para a terra de Israel e começam de uma nova vida até encontrar um tal de Boaz, que se apaixona pela Ruth e aí tudo se reverte e aí resolve a vida delas. Né? Interessante o significado dos nomes, né? E Boaz significa aquele que salva. Né? Jesus é o nosso Boaz, é aquele que salvou, que resgatou as nossas vidas, que nos deu uma filiação, que adotou as nossas vidas, que adotou pessoas que não tinham como pagar a dívida, mas aqui elas foram resgatadas. E essa é a parte do que eu falo sobre redenção. Né? Então, assim, é interessante você entender a problemática do que é. A Maria perdeu seu filho nesse momento. E não é qualquer filho, é o filho primogênito, né? Eu não sei, eu não lembro exatamente onde estava José, né? Mas assim, a mãe perdendo um filho é uma coisa muito dolorosa. Mas Jesus traz o que para essa mãe? Maria, aí está o seu filho, João. João, aí está Maria, a sua mãe. Né? E eu acho isso muito interessante. Essa frase ela tem um teor sócio-espiritual muito forte. 3 lições para acabar hoje, então. 3 lições importantes para a gente tirar dessa frase de hoje. Primeiro, nós precisamos entender o verdadeiro sentido da adoção. O verdadeiro sentido da adoção. Nós acreditamos que a Igreja Católica, ela sempre traz essa frase, todos são filhos de Deus, né? A Igreja Católica, ela pensa na humanidade já como pessoas que podem ser redimidas, que podem ser restauradas e reconectadas a Deus. Então, de uma certa maneira, a frase da Igreja Católica não é que ela está errada, mas é que ela é uma frase profética. Então, ela fala assim, todos são filhos de Deus. É uma pronúncia profética. Eles querem que todas as pessoas sejam filhos de Deus, mas nós que somos evangélicos, a gente tem um pezinho contra essa frase, por quê? Porque nós entendemos que nem todos são filhos de Deus. Então quem é filho de Deus? Vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E aí você vai ver o que está escrito na palavra de Deus, que diz assim, João capítulo 1, versículo 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, aos que receberam, aos que creram. A gente não está falando aqui de todos, a gente está falando aos que receberam, aos que creram. Então, aquelas pessoas que não creem em Jesus, elas ainda não foram adotadas como filhos e filhas de Deus. Você entende? É nesse sentido que os evangélicos eles trazem esse contraponto com a Igreja Católica. Eu acho que não é um caso para a gente falar assim, nossa, não posso andar com os católicos. Não tem nada a ver. Eu acho que assim, é uma forma de interpretar. Como eu falei, a Igreja Católica enxerga como uma palavra profética. Os evangélicos enxergam como uma palavra literal. Literalmente, nós só somos filhos e filhas de Deus quando nós cremos no Senhor Jesus. Então, para quem não crê, ainda não recebeu essa filiação, não recebeu essa adoção. Então, preste atenção no que eu vou falar agora. Em Jesus, a orfandade encontra um fim. Em Jesus, a orfandade encontra o fim. Ou seja, nós que éramos órfãos de Deus, do Pai Celestial, nós que estávamos desvinculados de Deus por conta do pecado de Adão, agora em Jesus, crendo em Jesus, nós temos a possibilidade, nós somos adotados por Deus. Jesus oferece uma adoção mútua com cada parte integrante da família de Deus. Jesus ele traz esse privilégio, né, dessa adoção. E aí eu vou explicar isso, né? Você tem uma adoção vertical e você tem uma adoção horizontal. Qual que é a adoção vertical? A adoção vertical é eu e Deus, né? Então, quando eu creio no Senhor Jesus, quando eu entrego minha vida para Jesus, eu me torno filho de Deus no sentido de que Ele me aceita como filho e eu quero Ele como meu pai. Então, eu tenho uma adoção vertical. Mas nós também temos uma adoção horizontal. Qual que é a adoção horizontal? É eu olhar para vocês e chamar vocês de irmão. É a minha irmã Alice Coique, a minha irmã Alice Amada, a irmã Karina, a irmã Caroline, Edilson, Elisa, Eli, Utai, Isabelle, Keiji, Kioka, Luciana, Matheus, Mioi, Nair, Nicole, Ricardo. Louco, tem bastante gente. Roseli, Rosa, Takiaki e Anoka. Vocês são meus irmãos. Vocês são meus irmãos em Cristo. Essa é a adoção horizontal. E as mais velhas eu chamo de minhas mães. Aos mais novos eu chamo de meus irmãos mais novos. Aos pequenininhos eu chamo de meus filhos, porque é uma adoção horizontal. E se você for pensar na adoção, você tem o vertical e você tem o horizontal, que forma até um shape da cruz, na verdade. A cruz é uma madeira vertical e uma madeira horizontal. Então a adoção, a mensagem da cruz, ela traz para nós o sentido verdadeiro de adoção. Isso é muito legal, eu queria que você pudesse prestar atenção nisso. Segunda lição que a gente aprende nessa frase, aliás, a gente já aprendeu tanta coisa, né? Mas olhando para os 3 pontos dessa frase, a fidelidade de Jesus na cruz é que nos proporciona a adoção. Você não pode deixar de pensar nisso. A fidelidade de Jesus é que proporciona a adoção. O objetivo cristológico, mais uma vez, né? Pastor Joel dando uma de teólogo. O objetivo cristológico, né? Significa que Cristo, como Messias, ele seria enviado para o mundo para reconectar as pessoas para dentro da família. É como se você tivesse perdido um filho, sumiu, sei lá, e de repente você encontra ele de novo, você traz ele de volta. Você entende, pessoal? Pensa comigo na história do filho pródigo. O filho pródigo, o cara pegou a herança da parte dele, foi embora gastar. Foi embora torrar o dinheiro e gastou tudo e ficou sem nada, entrou numa crise, começou a comer comida de porco, resolveu se tornar um servo do pai dele. Ao chegar lá, o que acontece? O pai dele recebe esse cara de volta na família. Pessoal, isso Jesus, ele traz essa oportunidade. Jesus, ele traz
ele proporciona essa oportunidade das pessoas se tornarem filhos de Deus através da adoção. Moisés falava sobre o Messias, né? De várias maneiras a gente tem essa ideia de que esse Jesus como Messias, ele trazia para nós uma reconexão de Deus para com a humanidade. E a última lição que a gente vê hoje é a lição da redenção, né? Eu falei para vocês que o tema de hoje era adoção e redenção. Até agora a gente falou sobre adoção, você deve estar perguntando, cadê a redenção? Cadê a redenção? Mas a redenção é isso, pessoal. A morte de Jesus, o sacrifício de Jesus naquela cruz foi a redenção, foi o preço que foi pago. Ninguém aqui conseguiria pagar essa dívida eterna que nós temos. Ninguém conseguiria, mas por conta da morte de Jesus, ele trouxe a redenção para o nosso meio ao ponto de nós sermos perdoados. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 13 até o versículo 17. Romanos, capítulo 8, 13 a 17. E o texto diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E eu fico pensando, sabe, pessoal, o que significa participar dos sofrimentos de Jesus? Às vezes eu fico com medo, sabe, de chegar na igreja e falar assim, pessoal, vamos fazer a quaresma e vamos escolher um item para a gente jejuar. E esse jejum é um sofrimento, não é verdade? Se você pensar que você vai deixar de comer gohan, você vai deixar de tomar café da manhã, você vai deixar de comer chocolate, você vai deixar de assistir filme no Netflix, você vai deixar de jogar joguinho no celular, você vai deixar de comer fritura, de tomar refrigerante. E isso é um sacrifício. Eu pergunto para você, será que isso é um sofrimento comparado àquilo que Jesus fez por nós? Isso não chega nem perto, né, pessoal, daquilo que Jesus fez por nós. E eu penso, sabe, pessoal, que a quaresma, por mais que esses 40 dias pareçam meio castigantes para nós, se você pensar nesse versículo que a gente acabou de ler, que nós somos cordeiros com Cristo, quando nós participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Será que nós temos realmente feito tudo que é possível para viver com Jesus e viver da maneira certa? Jesus morreu numa cruz e ressuscitou para tornar possível que o homem voltasse para Deus, e essa é a redenção. A redenção é o preço pago para que nós pudéssemos ser chamados de filhos e filhas de Deus. A fidelidade do cumprimento de Jesus promoveu a adoção da humanidade através da redenção de Jesus naquela cruz. E se você for pensar comigo, pessoal, José, o marido da Maria, né? A gente sempre fala no Natal José e Maria, né? Mas assim, se você pensar comigo, José não era pai de Jesus. Porque Jesus foi concebido pela obra do Espírito Santo na vida da Maria. Onde que o José entra nessa história? Biologicamente falando. Biologicamente, José não era nada de Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês muito bonita, muito bonita. José adotou Jesus como filho dele. Cara, isso é revelador, pessoal. Isso é um negócio que, assim, quebranta o coração. Se você for pensar na profundidade disso. José, ele adotou Jesus como filho dele, sem saber o que ele era. Sem saber o que ele era, sem saber de onde ele vinha.
Porque se você ler a história da Bíblia, você vê que quando José ficou sabendo que a Maria estava grávida do Espírito Santo, ele pensou em não casar com ela. Porque, meu, tipo, eu vou casar com ela, ela já tá grávida, né? Quem aqui quer casar com uma mulher que já tá grávida? Não, ninguém, né? Mas já tá grávida. Mas o Espírito Santo, o anjo falou com José. Deus falou com José. Aceita ela como tua esposa. E não precisou falar para José adotar Jesus como filho. José simplesmente adotou Jesus como seu filho. É a adoção horizontal. Só que, ao mesmo tempo que José adotou Jesus como filho, José também recebeu a adoção vertical de Deus para com ele. E isso é fantástico, pessoal. É um negócio incrível, assim, que eu penso, né? E é isso aí. Aí está o seu filho, aí está a sua mãe. É a terceira frase da cruz por Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos aceita como teus filhos e tuas filhas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor morreu numa cruz por nós. O Senhor pagou o preço da redenção para que nós pudéssemos ser adotados. E nós te agradecemos, Deus, porque nenhum de nós aqui merecia isso. Porque o nosso pecado nos condena à morte. E nenhum de nós poderia pagar esse preço para sermos teus filhos. E isso veio de ti, isso não veio de nós. Obrigado, Deus, por enviar o seu próprio filho. Obrigado, Jesus, por cumprir a sua missão aqui na terra. E de pagar esse preço tão alto para que todos nós pudéssemos nos reconciliar com o Pai num relacionamento de família. Eu agradeço a Ti, Deus, por todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui conectados e estão ouvindo essa devocional. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio de sermos uma família em Cristo. E que o Senhor nos faça olhar e enxergar e praticar essa família de verdade, todos os dias da nossa vida. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, acabamos mais uma frase de Jesus na cruz. E eu queria dar uma oportunidade aqui para ver se alguém tinha alguma dúvida. Ficou alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Não? Ó, a Carolzinha até bateu palma. Muito bem. Então tá bom, pessoal. Obrigado. Amanhã tem mais. Todo dia tem, né? Todo dia que eu vou falar assim, até domingo tem, porque a última frase eu vou dar lá na Páscoa, no domingo da Páscoa, né? Mas assim, todo dia vai ter essa devocional pra gente estudar as 7 frases. Se você perdeu as outras frases, vai lá e ouve na gravação. A gente deixou gravado, tá no YouTube da igreja, né? Para todo mundo assistir, para todo mundo ouvir e ser abençoado com isso, tá bom? Pessoal, Deus abençoe, tenham uma ótima quarta-feira, que Deus esteja com vocês, né? Lembrando que a gente tem uma oração, uma vigília na sexta-feira à noite, das 9 da noite até as 11 da noite. A gente vai fazer uma vigília de oração aqui no Zoom e a gente vai estar tudo conectado, orando e buscando ao Senhor, né? E todos os dias, de 2 vezes por dia, 7h30 da manhã e 6h30 da tarde, tem Pause and Pray, para a gente orar junto com os irmãos, tá bom? Deus abençoe a todos e a gente se vê amanhã. Tchau, pessoal!